Olá, internauta, seja bem-vindo ao Giro Super FC desta quinta-feira e hoje vamos, lógico, falar de Copa do Brasil. O Cruzeiro foi derrotado pelo Grêmio aqui no Mineirão para 53 mil pessoas no estádio, né? 2-0 para o Grêmio, que leva uma larga vantagem para o sul do país na próxima semana. E o Galo que conseguiu lá em Porto Alegre uma excelente vitória, 2-1 em cima do Internacional, que jogou com 5 reservas, mas mesmo assim, problema dos caras, o Galo foi lá e fez o dever de casa. Eu já convido você para participar conosco, basta mandar aí seu joinha, seu coração, um abraço, façam o que vocês quiserem, tá? Mas pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Falando um pouco do jogo inicial do Cruzeiro, deixa eu desligar aqui o áudio, né? Senão ninguém merece. Vamos começar falando do jogo do Atlético. O Atlético teve uma possibilidade ontem de ter matado a partida, matado a eliminatória diante do Internacional. Conseguiu um grande feito, 2-1, 2 gols fora de casa. O Vitor fez defesas espetaculares, conseguiu ser um dos nomes da partida e está com passos largos para enfrentar o Internacional, para avançar à final da Copa do Brasil, para tentar o bicampeonato do torneio. O Internacional jogou com um time, como eu falei, meio misto, meio reserva, meio titular e teve problemas, né? Nem a torcida mesmo do Internacional estava acreditando que esse time pudesse fazer frente ao Atlético e deu no que deu, 2-1, com o Prato sendo um dos grandes nomes da partida também, dando assistência e gol para a vitória do Alvinegro. Lembrando que o Atlético tem um confronto decisivo no próximo domingo. Domingo não, desculpa, domingo é dia de eleição, e tem já mensagens, já tô indo, galera, mas o Atlético tem um desafio importante no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Mineirão, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É o jogo que o Atlético pode assumir a vice-liderança da competição, porque se perder para o Flamengo, aí é balbal, já era título brasileiro mesmo, aí não precisa nem jogar mais pelo Campeonato Brasileiro. Claro, eu tô brincando, né, gente? O Atlético precisa pelo menos conseguir o terceiro lugar para avançar direto para a Copa Libertadores, sem precisar, por exemplo, de uma eventual final de Copa do Brasil e eventual título de Copa do Brasil. Não temos perguntas ainda, só temos a galera gritando eu acredito, Galo, é nóis Galo, o Marco Aurélio, um abraço Marco pela sua audiência. Como tá em São Paulo? Tudo bem, né? Imagino que sim. O Carlos Barreto pergunta que achou o Galo entrou no sufoco com 3 atacantes. Como pode isso? Cadê o futebol do Rafael Carioca? O Marcelo Oliveira ontem optou por um plano tático um pouco mais conservador, né? Ele colocou 3 volantes, liberando um pouco Casares, e parece que deu certo, né? Tanto que logo de cara já conseguiu um gol. O sistema defensivo do Atlético funcionou melhor do que nas outras partidas e finalmente o Galo conseguiu vencer fora de casa, né? Já que isso é pouco recorrente, aliás, ao longo da temporada. O Atlético não está na liderança do campeonato pelos resultados ruins que teve ao longo da temporada jogando fora de Belo Horizonte. A galera gritando, eu acredito. Um abraço para a galera de Birité. Um abraço, meu caro Carlos. O Marco Aurélio fala que tá tudo tranquilo. O Rafael Valadares pergunta o que eu achei da atuação do Casares. Cara, o Casares é um baita jogador, isso é inegável. Ele tem esses problemas, eu não vou falar que é disciplina, porque nada é comprovado, né? Mas é um cara que é um ótimo jogador, ele só tem um problema ali na recomposição defensiva, mas ele com a bola no pé é um dos melhores jogadores do estado, ele é um cara que, na minha opinião, tinha que ser titular da seleção do Equador, mas essa leve deficiência que ele tem para marcar complica um pouco a situação. O Álvaro discorda comigo, fala que o sistema defensivo não funcionou não, porque o Vitor fechou o gol. Mas o Vitor também faz parte do sistema defensivo, né? Aliás, foi a melhor partida do Vitor ao longo de toda a temporada. Ele, na minha opinião, não vinha bem. Ele cresceu muito na cobrança de pênaltis contra o Juventude, né? Naquela derrota do Galo lá em Caxias por 1-0. Ele teve que levar a classificação para a semifinal na base dos pênaltis e conseguiu, né? Um desafio tanto para o goleiro Vitor, que agora está subindo de rendimento novamente e tem tudo aí para se dar bem nas próximas fases da competição, né? Lembrando que tem o jogo de quarta-feira, semana que vem, e na minha opinião o Galo vai se classificar às eventuais decisões. O Washington fala para os cruzeirenses não chorarem.
O Idílio pede para a gente mandar um abraço para Angola. Um abraço, pessoal, de Angola. Angola é um país muito bonito, né? Uma riqueza inigualável lá na África e fala o nosso idioma, né? Um abraço para vocês. O que eu acho que o Galo precisa fazer para ir para a final? Eu acho que não precisa fazer mais nada, né? Para mim, o Inter já deixou claro que a opção é pelo Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado para a Série B e por isso poupou o time. Para mim, só um milagre, desses milagres mesmo, assim, que faz o Atlético ficar fora da final da Copa do Brasil, né? Lembrando que o Inter precisa fazer 2-0 para se classificar, então não é uma tarefa muito fácil, não. Vamos falar do Cruzeiro? O Cruzeiro teve Marco Aurélio perguntou aqui, Grêmio ou Cruzeiro, qual mais fácil? Eu acho que a situação do Grêmio ficou mais fácil, né, Marco? Eu vou falar disso agora. O Cruzeiro ontem foi derrotado, 2-0, gols de Luan e Douglas. Um jogo em que o Cruzeiro foi amplamente dominado pelo time gaúcho. O Grêmio não conseguiu se encontrar em campo. Aliás, o Cruzeiro não conseguiu se encontrar em campo. É engraçado porque eu, por exemplo, achava que o Cruzeiro ia partir para cima, ia repetir aquele futebol que ele desempenhou contra o Corinthians, que tem um sistema de jogo parecido com o do Grêmio, porque o Grêmio, o que ele faz? Primeiro ele tenta dar a bola para o adversário. E quando ele dá a bola para o adversário, ele se tranca para tentar jogar no contra-ataque. O Grêmio tem dois caras, o Luan e o Pedro Rocha, que são muito velozes. E aí tem o meio-campo que é muito forte, que tem o Douglas, que tem o Ramiro também, que conseguem dar dinâmica para esse time. Então você consegue empurrar o adversário, mesmo em contra-ataque, para o seu campo de defesa. Então é muito complicado o jeito que o Cruzeiro jogou ontem. Eu, quando vi a escalação, o Henrique foi retirado já da partida no vestiário, com o Denilson, eu achei que o Cruzeiro sim ia ter problemas, já que o Henrique é o grande homem desse meio campo, né? O cara que morde, é o cara que marca, é o cara que sabe sair jogando nesse time. Com a entrada do Denilson completamente fora de ritmo, o Cruzeiro acabou sendo uma presa fácil para o meio campo do Grêmio, que dominou todas as ações e deixou os 53 mil cruzeirenses bem bolados, viu? Perguntas. Se acontecer um clássico, uma final Cruzeiro e Atlético, quem está mais preparado para levar o título? Ô Suelen, para ser bem sério com você, para mim já era. Para mim vai dar Galo e Grêmio. Não tem muito o que discutir isso. O Cruzeiro dificilmente vai fazer... não é nem que vai fazer 2 gols, né? Dificilmente o Cruzeiro faz 2 gols e não toma. Ou fazer 3 gols no Olímpico não, né, gente? O Olímpico já foi até... dessa para melhor, na Arena Grêmio. Eu acho muito difícil, eu acho que o time do Grêmio está muito bem montado, mas é isso. Lá no Sul, mesmo jogando no Sul, o Cruzeiro precisa tomar as ações. Eu, na minha opinião, acho muito difícil. O Sobs até falou após a partida que não acredita, era para deixar de torcer, né? Mas eu acho que já era. O Carlos acha que o time do Cruzeiro ficou apático, sem alma. Eu não acho, não. Eu acho que o time ficou encurralado mesmo. O time não tinha futebol para encarar o Grêmio daquela forma. O Cruzeiro perdeu o principal, como eu falei, o Cruzeiro perdeu o principal jogador do meio campo, que foi o Henrique. O Henrique é o cara que dá dinâmica para esse time. A partir do momento que você coloca um jogador totalmente sem ritmo, com o Douglas, jogando aquela... O Douglas é um cara engraçado, né? Parece que ele tá lá, suave, tranquilo, de repente, 2 toques ali, 3 toques, faz a bola girar. O primeiro gol é uma prova disso. O Grêmio fica 1 minuto e 22 segundos com a bola antes do Luan encontrar o Rafael um pouquinho adiantado e encontrar o ângulo esquerdo do goleiro cruzeirense. Não fizeram falta, não morderam. O Cruzeiro sequer tentou pegar essa bola. Então, meu amigo, fica bem difícil. O que você está achando do Rafael Sobis? Acho que está faltando o que para ele ser um jogador de Internacional? Rafael, eu não pegaria no pé do Sobis como a torcida está pegando. É claro que ele tem o maior salário do elenco, é claro que ele é um jogador muito valioso e a gente sabe da condição que ele tem. A questão é que ele já pegou o Cruzeiro com o bonde andando, né? E aí você refazer uma preparação, ele estava vindo de pré-temporada lá no Tigres, já tinha jogado 1 ano direto, porque no México o calendário é como se fosse o europeu. Então você vem de um longo campeonato mexicano, fica de férias, aí volta. É muito complicado isso. Eu acho que a cobrança em cima do Rafael Sobis tem que vir na próxima temporada. Agora,
Ele foi retirado de campo ontem e chegou a ser vaiado pela torcida. O problema é, quem no Cruzeiro jogou bola ontem? O Rafael Sobis, ao longo desse Campeonato Brasileiro, ao longo dessa Copa do Brasil, ele fez alguns bons jogos, mas realmente abaixo, muito abaixo em outros. Mas eu acho que é isso, eu acho que é questão de ritmo, eu acho que é questão dele entender o momento, entender o futebol brasileiro novamente. Porque é muito mais fácil você entrar num time, por exemplo, igual o Atlético hoje, que está lá em cima, tem um plano tático bastante definido, está brigando pelo título da Copa do Brasil também, do que você entrar no Cruzeiro brigando por rebaixamento e por pressão de título na Copa do Brasil. É uma coisa completamente diferente da outra. Então, por isso eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência com o Rafael Sobis. Concordo contigo, Leandro, o Grêmio botou o Cruzeiro na roda. A defesa do Grêmio é muito forte, realmente é. O Jeromel hoje talvez seja o melhor zagueiro do futebol brasileiro, né? Mas o que me preocupa com relação ao Cruzeiro, deixa eu até ver o tempo aqui para ver se eu não estou estourando. O que me preocupa com relação ao Cruzeiro é que ontem o Marcelo Groel, que é um goleiro, 10 minutos nessa não. O Marcelo Groel, que é o goleiro, que ontem estava lesionado, ficou fora de 4 partidas, ele não foi utilizado pelo Grêmio a não ser para bater tiro de meta. O Cruzeiro não acertou a gol. A única jogada do Cruzeiro aconteceu aos 2 minutos de primeiro tempo, sendo que, na verdade, o Arrascaeta tentou cruzar, né? A bola nem ia para o gol. Então é muito difícil, é muito complicado a situação do Cruzeiro. Eu, sinceramente, não acredito. Acho que o time está bem abaixo, assim, no ponto de vista tático. Ontem, o Mano Menezes, na minha opinião, só fez besteira. Você tira o Lucas, ok, o Lucas, todo mundo aqui critica o Lucas, mas você põe o Alisson para fazer o quê? Eu não entendi esse padrão tático que ele quis colocar na equipe, tentar talvez colocar o Alisson bem aberto na direita, tá? Mas não deu certo, então olha, eu vou falar com vocês que deu ruim pro Cruzeiro. Antes da gente encerrar o live de hoje, o Giro Super FC de hoje, tem a notícia da morte do torcedor do Cruzeiro, uma morte que é inaceitável dentro do estádio de futebol. Ainda não se sabe qual foi exatamente a causa do falecimento do torcedor que é da Pavilhão Independente, dessa facção organizada do Cruzeiro. Isso precisa ser bem apurado, né? A nossa equipe está de plantão, está fazendo as reportagens necessárias, porque realmente isso não pode acontecer. O que aconteceu foi que ele estava no setor vermelho. Para quem não sabe, o setor vermelho é aquele da frente para a tribuna de imprensa, aquela parte que fica na televisão. Ele tentou ir para o setor laranja, que é o setor que você na televisão está à sua direita, esquerda, bom, do lado da Lagoa. Para quem conhece o Mineirão, o gol da Lagoa. E aí começou a confusão, há uma discussão, as câmeras de TV do circuito interno de televisão do Mineirão não pegam o momento da agressão. Existe um vídeo que está circulando nas redes sociais, deixando claro que o torcedor estava naquela parte onde você vai subindo em direção à arquibancada do Mineirão, as cadeiras do Mineirão no caso, ele já desacordado e ele sendo acudido por alguns torcedores. Então, precisa ser muito bem apurada a situação, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu. Segundo a Polícia Civil, em nota divulgada no fim da tarde desta quinta-feira, há realmente fraturas do torcedor quando ele foi encaminhado para o Hospital Odilon Beres, ali no bairro da Lagoinha, mas precisa ser feita uma autópsia mais completa para emitir um laudo que defina a morte do torcedor. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, porque infelizmente aconteceu uma morte ontem dentro do Mineirão. Uma pergunta da Paty Leone aqui, antes da gente encerrar: quais são as chances do Galo ser campeão brasileiro? Para mim, nenhuma. Assim, eu não acredito que o Atlético tire 8 pontos do Palmeiras. Para isso acontecer, o Atlético precisa vencer todas as partidas e o Palmeiras deixar de vencer 4. É muita coisa. É muita coisa para um Palmeiras que não está, na minha opinião, tá, gente? Não está jogando essa bola toda que todo mundo tenta vender, mas é um time que jogando mal está vencendo, jogando bem, nem se fala, vence mais ainda, e aí é muito difícil, né? Muito complicado. Gelson Santos, boa noite, mas eu já estou me despedindo, meu caro.
Na próxima segunda-feira a gente vem aqui para falar da rodada do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, semifinal, Galo e Internacional no Estádio Independência, e Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro lá na Arena Grêmio em Porto Alegre, ok? Gente, um abraço, obrigado pelas mensagens, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!